Olá, galera, tudo bem? Então, vocês finalizaram no primeiro capítulo do LDI de vocês, que fala sobre a origem das cidades, né? E então, a professora vai recapitular isso para a gente poder falar um pouquinho sobre as transformações das cidades, ok? Então, vocês viram nesse capítulo que as cidades elas podem surgir de formas diferentes, né? Que elas podem surgir de maneira espontânea, ou seja, de maneira natural, crescendo a partir das necessidades de quem está morando ali. Vocês viram que elas podem também ser planejadas para um determinado aspecto, né, para trabalhar de determinada maneira, e daí ser construída a partir daquele plano, daquele projeto lá. Vocês viram também que as cidades elas podem ter tamanhos diferentes em relação à quantidade de gente que mora lá e em relação à sua negociação, a sua economia, o seu comércio. Vocês viram que ela pode ser pequena, que ela pode ser média e que ela pode ser uma cidade grande. Vocês conheceram também é, diferentes tipos de cidade, porque como a professora estava falando sobre o desenvolvimento da cidade, uma cidade que foi projetada para aquele tipo de coisa. Por exemplo, a cidade de Brasília, que vocês viram, ela foi projetada para ser uma cidade político-administrativa. Então, ela foi projetada com aquele fim. E aí vocês viram outros tipos de cidade. Vocês viram cidades turísticas, vocês viram cidades religiosas, vocês viram cidades portuárias, vocês viram cidades industriais, conheceram as características de cada uma delas. Daí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações das cidades, ok? Em que aspecto? A gente vai conversar sobre que as cidades, elas são vivas, elas estão em constante mudança, assim. Essas mudanças elas não são percebidas diariamente assim, porque a gente se acostuma às vezes com o caminho e com a paisagem e aí quando a gente passa algum tempo sem visitar ou sem passar por uma determinada cidade, assim, por exemplo, agora na pandemia, que a gente não pode sair, não pode viajar, não pode passear, então os lugares que a gente vai voltar a frequentar depois podem apresentar diferença, ok? Então, elas podem elas podem ser percebidas assim, tipo, com o passar de algum tempo, né? E pode ter novas construções, podem ter lojas novas, podem ter casas novas, pode ter indústrias, pode ter sofrido modificação nas ruas, né? Nesse tipo de coisa. Então, algumas pessoas dizem que as cidades elas não poderiam, não deveriam mais crescer, que teriam já o tamanho máximo ali, limite, que não tem mais estrutura, não tem mais condições dela crescer, porque ela não vai ter suporte para isso. E daí foram criados, em relação a isso, planos diretores, que eles determinam, no caso, por exemplo, da construção de prédios, quantos andares pode ter, porque aí sabe que nesse determinado lugar só vai poder chegar mais tantas pessoas novas para morar ali, porque aquela cidade não tem estrutura para receber muito mais gente de uma vez só. Então, o plano diretor ele serve para isso, para determinar algumas coisas, ok? Então, outra coisa que se pode parar para pensar é que nasce gente todos os dias, e em tudo que é canto, em todas as cidades. Então, o crescimento da população é algo que ele é inevitável, assim, ele vai acontecer. Então, isso já é algo a se pensar. Tipo, por que tu vai fazer com que uma cidade cresça mais se a própria população que você já tem ali já vai crescer? Porque as famílias vão tendo filhos, né? Ela já vai crescer. Então, porque você planejar uma coisa para trazer mais gente, aqui já vai surgir mais pessoas. Então, tipo, por exemplo, a gente não tem limite para um tamanho de cidade para melhorar uma cidade. Não é proibido que, a, que, se pense num projeto para aumentar as coisas, assim, para desenvolver um novo projeto. Não tem uma ideia de tipo, tá, isso aqui é o suficiente. Isso vai ser percebido nos serviços oferecidos pela cidade, como educação, como saúde, como segurança. Através desses aspectos, as pessoas vão conseguir observar, assim, que pronto, já chegamos num limite, a gente não consegue atender mais do que isso, ok? Então, tem cidades no Brasil, por exemplo, e no mundo, que elas não crescem, porque eles não querem e não criam oportunidades, assim, para novas pessoas, vamos dizer assim, para
jovens, por assim dizer. E assim que essas pessoas elas vão ficando mais velhas, ali a tendência é a pessoa, ela nasce, ela cresce, ela vive a vida dela e depois ela morre, né? É uma questão assim de sequência biológica. Então, elas, as pessoas que estão ali, para se elas não tiveram filhos, se as pessoas dessa família não tiveram filhos, aquela família ali, ela não vai crescer, não vai, no caso, trazer mais pessoas para aquela cidade. Então, o que que acontece? Acaba acontecendo de deixar com que das cidades perderem, no caso, né, os seus jovens, porque daí é uma família que não teve um filho, por exemplo, não teve alguém que tomou o lugar dos seus pais quando era mais novo, e aí acaba perdendo a oportunidade de crescer e evoluir ali. Ok? Então, a gente precisa acompanhar essas transformações, né, para perceber isso. A gente precisa entender que faz parte do processo de crescimento, né, precisa entender que as cidades têm que ser adequadas a novos modelos, assim, por causa das suas necessidades, né? E tem vários exemplos aí pelo mundo de países da Ásia, do continente americano, da Europa, do africano, assim, que eles precisam criar novas oportunidades porque pelo que a professora estava falando, que senão a cidade ela vai deixando de crescer. E daí a professora vai falar alguns exemplos, assim, o Canadá, por exemplo, ele criou vários projetos que chamam jovens casais para morar lá e trabalhar em determinada área para que se construa uma família, para eles construírem uma família lá e para terem filhos, para poder rejuvenescer aquela população ali, para que a cidade comece a crescer. Então, algumas tendências, algumas coisas que podem se observar assim em vários lugares é que os jovens eles buscam cada vez mais a trabalhar na área tecnológica, porque vamos aqui admitir que a gente sabe que ninguém gosta, ninguém tá afim, ninguém cresce querendo trabalhar, por exemplo, no pesado. Então, quanto mais tecnológico, quanto mais evoluído, assim, tecnologicamente for o teu emprego, menos você vai ter que fazer esforço físico, e aí as pessoas se acomodam, preferem trabalhar com isso do que chegar todo dia cansado, exausto, correr, por exemplo, trabalhar numa obra, correr risco de se machucar nessa obra, então isso é perigoso, né? E aí as pessoas não querem trabalhar em algo mais sossegado, querem trabalhar dentro de um escritório, querem trabalhar no desenvolvimento de pesquisas e de coisas assim. Então, outra coisa que faz com que essa é uma, né? Então, essa é uma das situações que atraem por exemplo, em relação ao que a professora tinha citado antes do Canadá, são coisas que eles usam como atrativos para chamar as pessoas para irem morar lá, né? Outra coisa outro aspecto também, outro tipo de situação que faz com que as pessoas queiram ir para outros lugares e se desenvolver, no caso, construir uma vida em outro lugar, é compartilhar a, as culturas, conhecer, tipo, o fato de eu sempre achei que aquela cultura é muito interessante, eu vou me mudar para um lugar fora daqui, vou então decidi ir morar naquele lugar, porque aquilo lá já me atraiu, eu quero fazer parte daquilo lá, quero construir minha vida lá, quero morar lá. Então, isso é um outro aspecto, né? Outra coisa que a professora queria falar em relação a essas facilidades que as cidades grandes, né, elas têm, elas fornecem a relação da facilidade de mobilidade, do acesso a tudo quanto é tipo de coisa. Então, numa cidade muito pequena, onde o desenvolvimento não é muito ah, por exemplo, não é algo muito desejado, assim, ou as pessoas não para elas tanto faz, nessas cidades, assim,
as pessoas ficam tranquilas, ficam de boas. Mas, por exemplo, quem aqui não acha super tranquilo, não preferiria, tipo, eu tô aqui, eu não tenho um carro, mas eu quero ir lá pro centro, eu vou chamar um Uber, vou chamar um táxi. Eu quero comer alguma coisa diferente, eu não tô com vontade de cozinhar, então eu vou pedir comida, vou usar o iFood da vida, por exemplo. Então, esse tipo de comodidade, esse tipo de coisa, assim como o aspecto lá tecnológico que a professora falou que atrai, essas facilidades do dia a dia também atraem pessoas para cidades, então por isso o desenvolvimento de uma cidade ela faz com que as pessoas vão para lá e que ela vá crescendo cada vez mais, né? Então até chegar no ponto limite dela é uma coisa que qualquer cidade aí está em busca de fazer isso. É, Deixa eu ver mais o que a professora pode falar em relação à transformação das cidades, assim, essa... Tá, outro aspecto que a gente falou, que a professora deu uma mencionadazinha ali no, antes, era a relação das famílias terem filhos ou não, e como isso interfere nas cidades. Assim, por exemplo, tem família que tem modelos de famílias diferentes. Assim, tem famílias, tem casais que não querem ter filhos, por exemplo, como a professora estava falando ali. Tem gente que se sente satisfeita tanto sozinho que quer morar sozinho para sempre. Esses novos modos de famílias eles interferem sim no desenvolvimento populacional, no caso da cidade. Então, esse é um aspecto que a gente pode analisar em relação à transformação das cidades, diferentes modelos de família. Tem gente, por exemplo, a professora mora com os pais da professora. Depois que eu saí de casa, não sei. Eu sou muito feliz só eu e os meus gatos. Se um dia eu for casar, tudo bem, mas eu sou muito feliz de vivendo sozinha, então não tem essa necessidade. Mas aí, como a gente tinha falado ali em relação ao crescimento populacional, e se eu não tiver um filho, aí dessa parte assim da minha família não vai crescendo, não vai se desenvolvendo, né? Não vai para frente, no caso. É, nessa situação. Então, os diferentes modelos de família que surgiram modificam também as estruturas das cidades, ok? Uma outra coisa, um outro aspecto, uma outra coisa que a gente pode observar é que o comércio, que a relação comercial também muda. Agora, por exemplo, que a professora tem conversado com amigos que têm loja, que tem coisa, está muito difícil de se vender porque de se vender as coisas, os produtos deles, porque as pessoas não estão mais indo, não estão saindo. Então, não, a loja deles tá perdendo, tá ficando com dificuldade de se manter aberta. E daí, se essa loja fecha e essa pessoa vai para outro lugar, é um comércio a menos ali. Então, isso modifica também na estrutura da cidade. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele abriu uma padaria só com produtos maravilhosos, produtos naturais e orgânicos e coisas super saudáveis, só que nesse momento não teve como se manter aí. E aí o que aconteceu? Teve que fechar. Aí tá procurando outras coisas para fazer. Então, lá naquele lugar que gostava daquele produto, não tem mais aquele produto. E como ele viu que ali era um lugar em que ele não ia conseguir se manter, ele pode muito bem querer ir para outro lugar onde ele sabe que a oportunidade vai ser melhor para ele se desenvolver, para ele desenvolver a vida dele em outro lugar. Então, daí já é uma família menos que está naquela cidade e vai para outra. E daí, como essa situação do ter filhos, tipo, ele pode ter filhos, os filhos dele ter outros filhos e assim por diante. E daí aquela família, aquela estrutura, aquela gama ali que ela ia se ampliar naquela cidade, ela vai para outra cidade. Então já interfere no desenvolvimento daquela cidade ali. Uma cidade pequena, por exemplo, uma mudança dessa, ele vai ser sentida de maneira gritante. Por exemplo, uma família que ela é uma família grande que trabalha a vida inteira, por exemplo, daquela plantação, por exemplo. E aí não deu mais, não tem mais condições, e pegou a família toda, a família lá de umas 10 pessoas, e foi para outro lugar. Então,
aquela família que plantava ali, que comercializava ali, ela já não vai mais comercializar ali, então vai afetar outros comércios e vai modificar, então, é, afetando o comércio de outras pessoas, pode ser que essas outras pessoas também não queiram mais se manter nesse local, vai diminuindo o desenvolvimento ali, a relação comercial, e pode acontecer de fazer com que outras pessoas também queiram sair dali. Então, isso é muito, esse ponto é muito importante nessa questão da transformação da cidade, no mudar da cidade. As faltas de oportunidade, de estrutura, assim, pode afetar e fazer com que pessoas saiam, e essas pessoas que saíram afetam a vida de outras pessoas que também vão querer sair, que afeta a vida de outras que também vão querer sair, interfere muito no desenvolvimento das cidades. Então, esses são pontos que a gente pode observar em relação, pode pensar, por que essa cidade desenvolve mais, por que essa cidade desenvolve menos, por que aqui já não é mais investido nisso, por que eles querem, param de pensar em oportunidades para outras pessoas, por que eles não querem mais que a cidade cresça? Será que já atingiu um limite? Será que ela tem atendimento suficiente? Não. Então, quando a gente parar para conversar sobre uma situação dessa, a gente pode pensar, poxa, mas que fatores será que fizeram com que essa cidade começasse a agir dessa determinada maneira? Por que ela começou a ficar assim? Então, essa conversinha e sobre os assuntos que vocês já trabalharam. A professora vai deixar algumas questões ali para vocês responderem e entregarem para a professora. Qualquer dúvida ou qualquer comentário que tiverem sobre esse tema, podem conversar com a professora, né, anotar para a gente conversar na videoconferência ou mandar por mensagem para a professora. Então, até logo mais, bons estudos para vocês.